Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltamos hoje com mais uma videoaula belíssima. Hoje eu trago para vocês esse lugar americano muito lindo, charmoso. Eu recebi um pedido de um lugar americano parecido com esse e eu não pensei duas vezes em gravar para vocês. Pesquisei nas redes sociais para ver se tinha algo parecido, mas eu só achei na versão redonda. Então, apesar de eu ter que fazer bastante modificação por conta do tamanho, eu trouxe aqui para vocês o resultado para que possa ajudar vocês, tá bom? Bom, vamos lá para a informação desse kit maravilhoso. O nome dele você já deve estar vendo aí na capa do vídeo, porque até o momento não tinha decidido. Pedi ajuda lá no Instagram para vocês, bastante gente votou e eu agradeço, viu? Muito obrigada a todas que votaram. Então, esse ficou o nome do nosso lugar americano. Ele ficou medindo 45 de largura por 35 de altura, tá? Ele era para ser maior, mas como eu tive que fazer a adaptação, né, diminuiu aí alguns pontos e ficou esse resultado. Vou tirar aqui o prato para que vocês possam ver. Olha só que lindo, gente. Maravilhoso! E sem falar nessa cor linda do Barroco Max Color. A cor escolhida foi o Barroco Max Color, numeração 4456, o laranja. Olha que lindo! E também utilizei para fazer todo o acabamento fio encanto da Círculo, 100% viscose. E a cor dele é o 7577 ouro. Eu fiz todo o acabamento dele e ficou maravilhoso. Uma unidade desse lugar americano fica pesando 172 gramas, tá? De Barroco Max Color, eu utilizei 150 gramas e de fio encanto eu utilizei 22 gramas, tá bom? Então, eu consegui reproduzir com um novelo de 400 gramas, 2 lugares americano e uma terceira base. O que é a terceira base? É essa parte quadrada aqui. Aí ficou faltando o acabamento aqui em volta para eu concluir, aí eu abri o segundo novelo. Para confeccionar os dois fios, eu utilizo a agulha 3,5 e também vamos precisar de tesoura, belezinha? Ele ficou medindo 45 por 35, como eu falei para vocês, só que tem como vocês fazerem adaptação. Qual que vai ser a adaptação? Aqui eu sempre conto através do bico, para que chegue no final eu não quebra a cabeça na hora de fazer o bico, tá bom? Então, caso você queira fazer mais largo, e durante a aula eu vou estar explicando para vocês também, gente, tá batendo sol, explicando para vocês também que quando a gente faz a primeira carreira, eu já vou tirar a medida, para vocês comparar o de vocês. Se o de vocês ficar muito menor que o meu, aí tem como vocês alterar, vocês desmanchem e façam 10 correntinhas a mais. Beleza? Aí automaticamente vai acrescentar mais um bico aqui nesse comprimento, tá? Já aqui, ó, nessa parte maior, a gente trabalha na lateral dele com pontos baixos. Então, para cada carreirinha dessa, eu trabalho 2 pontos baixos. Então, se você quiser aumentar o comprimento, você vai aumentar carreira de bloquinho e carreira de ponto alto, sempre de 2 em 2. E para fazer a conta, Van, como eu disse, cada bico desse utiliza 10 pontos. Para aumentar aqui, você vai aumentar 10 correntinhas, a mais do que a gente já faz aqui na aula. E aqui da mesma forma. Se você quiser aumentar mais um bico para ficar mais comprido, vai precisar aumentar 10 pontos. Então, no caso, cada carreirinha dessa é equivalente a 2 pontos. Então, você vai contar 2, 4, 6, 8, entendeu? Para poder bater. No caso, a de número 10 iria cair na de bloquinho, mas você fique na de ponto alto, tá? Aí, se precisar fazer alguma adaptação, fica mais fácil. Beleza, mas isso é só se acaso você quiser fazer a sua peça maior do que temos aqui. Ok, ela ficou um comprimento bem legal, cabe o prato bem certinho, ainda dá para colocar o talher aqui do lado, copo. Outro detalhe também é esse porta-guardanapo aqui. Eu fiz ele, gente, mas eu tive que fazer adaptação também, porque no YouTube, todas as rosas que tinha, ficava grande no meu ponto, então eu tive que fazer diminuição, diminuir ponto, diminuir pétala, para chegar nesse resultado aqui que eu tenho. Caso vocês queiram a videoaula da rosa, da forma que eu fiz, deixa para mim aqui no comentário que eu venho fazer para vocês, tá bom?
Então é isso, vamos para a nossa aulinha. Não esqueça de avaliar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Bora lá! Vamos iniciar então o nosso lugar americano com laranja, 4456. Vamos iniciar com o nozinho tradicional, esse nozinho mesmo que vocês já conhecem. Com a agulha 3,5, vamos seguir trabalhando um cordãozinho com 39 correntinhas. Trabalhado as 39 correntinhas, vamos voltar com a carreira de ponto alto. Dou uma laçadinha, vou ignorar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na quarta, entro e trabalho meu primeiro ponto alto, ficando dessa forma. Dou uma laçada, venho na próxima correntinha, outro ponto alto. E vamos trabalhar aqui até o finalzinho desse cordão, preenchendo um ponto alto para cada correntinha. Prontinho, confeccionei aqui, ó, ponto alto dentro de cada correntinha, totalizando o total de 36 pontos altos. Contando aqui, ó, as 3 correntinhas para virar, então ficaria 37, 38, 39. Somando com as 3 correntinhas, então eu tenho 37 pontos altos. Pessoal, até aqui eu vou estar medindo para eu passar para vocês o tamanho que ficou e você vai comparar aí no de vocês, tá? É importante. Aqui, ó, só essa parte, no meu ponto, ficou 22 centímetros, tá? Se no seu ponto ficar menor que 20 centímetros, seu suplá vai ficar menor, tá? Então, o que que eu aconselho? Além dessas 39 correntinhas, eu adicionaria mais 10. Por que mais 10? Para não invocar lá na hora de você fazer o bico, a distribuição do bico, tá? Nessa parte menor, eu aumentaria mais 10 correntinhas. Então, se nós trabalhamos aqui 39 correntinhas, contando com as 3 que eu fiz para virar, dá 39, adiciono 10, eu faço 49. E aí, aumenta o meu bico e eu não vou ter tanto trabalho na hora de aumentar, tá? Na hora de for fazer a finalização, que é o bico, né? Esse daqui para bater certinho. Isso que eu estou passando para vocês é aqui na parte menor, tá bom? Quando for para fazer a lateral, que vocês quiserem aumentar a parte maior, aí eu vou passar também para vocês no finalzinho, tá? Feito isso, então, vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura. 1, 2, que eu já tinha feito a primeira, e faço a quarta para dar espaço. Viro, dou uma laçada, vou pular o segundo ponto alto de base, entro no terceiro, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, entro no próximo, um ponto alto. E assim você vai trabalhar por toda a extensão, fazendo uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. Concluindo aqui os meus bloquinhos, eu vou fazer aqui o último, uma correntinha. Vou pular aqui o meu último ponto alto e vou trabalhar na terceira correntinha. Aqui nós temos 1, 2, 3. Entro na terceira e faço o meu último ponto alto. Tá vendo? Ficando dessa forma aqui. Totalizamos aqui, gente, no total de 18 bloquinhos, 18 intervalos. Vamos subir novamente 3 correntinhas agora, ao invés de 4, porque essa próxima carreira é ponto alto, nós vamos repetir a primeira carreira. Vem no intervalo, coloca um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, e no intervalo, outro ponto alto. Tá vendo que não tem corrente? É apenas ponto alto sobre ponto e dentro da correntinha, que é o intervalo também. Aqui, gente, eu não aperto meu ponto, tá? Eu já tenho ponto folgadinho, então eu não aperto muito porque pode dar diferença lá no final do trabalho. Quando eu falo diferença, é começar grande e terminar lá pequeno, tá? Então, tenta levar os seus pontos uniforme para que não dê diferença depois, tá bom? E vamos completando aqui mais esta carreira. Chegamos aqui no final dessa carreira,
Fiz aqui o meu ponto alto dentro do intervalo, agora eu vou fazer aqui, ó, o último dentro da terceira correntinha, para poder ficar aqui, ó, alinhado, sem ponto a menos e sem ponto a mais. Vamos subir agora 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vira o trabalho, pula um ponto de base e vem no terceiro. O terceiro sempre vai sair aqui, ó, na direção desse primeiro ponto que a gente trabalhou aqui, ó, do primeiro intervalo. Uma correntinha, pula um ponto de base no próximo, um ponto alto. Tá vendo como é fácil? Você vai seguir a linha reta, ponto alto sobre ponto alto e vai fazendo a sua correntinha de separação. Toda vez que formos trabalhar os bloquinhos, nós vamos ficar com a nossa peça do avesso virado para nós, tá vendo? Aí, quando formos fazer o ponto alto, vai ficar ao lado direito virado para nós. Então, aqui, gente, é bem simples, é repetição. Nós começamos aqui, ó, com 36 pontos altos e vai continuar sendo 36 até lá no final. 37 contando com as 3 correntinhas, tá? Eu sempre esqueço dela, porque deu 36, 37, 38, 39. Então, 37 pontos no total e vai subir. De bloquinho são 18 e vai subir, não vai ter alteração. Agora, a gente vai focar na quantidade de carreiras que a gente precisa trabalhar. Para ficar mais fácil, vou contar somente a carreira de ponto alto, tá? Para ficar mais fácil. Nós vamos trabalhar no total de 12 carreiras de pontos altos. Eu trabalhei aqui 2 e vou fazer mais 10, sempre intercalada com uma carreira de bloquinho. Tudo bem? Então, bora lá. Ok, pessoal, trabalhei aqui, ó, as minhas 23 carreirinhas. 12, né, contando aqui somente as carreirinhas de ponto alto, mas contando com as de bloquinho, eu tenho no total de 23 desde aqui do início, tá bem? Bom, pessoal, aqui, a minha peça, ela tem que ficar com 45 centímetros. A minha base, sem o trabalhar em volta, porque agora nós vamos trabalhar em volta, ela está medindo 32 centímetros, ó, 32 centímetros. Tirem a medida aí da de vocês e veja se ficou 30, 32 centímetros, tá? Se ficou menor que 30, você vai poder aumentar. Por que eu passo isso? Por causa da tensão do ponto. Meu ponto fica de um tamanho, se o seu for mais justo, vai ficar menor. E a ideia aqui é que ele fique com 45 centímetros. Então, vamos lá. Aqui nós vamos trabalhar 2 carreiras de ponto baixo. Porém, quando a gente for fazer o bico, cada carreirinha dessa vai ser equivalente a 2 pontos, porque eu vou descer colocando 2 pontos baixos para cada carreirinha. Lembra que aqui no início eu falei que se vocês quisessem aumentar, era múltiplo de 10? Então, você vai aumentar 10. Aqui vai ser da mesma forma. Cada carreira é equivalente a 2 pontos baixos que nós vamos fazer na próxima aula. Então, aqui, ó, eu trabalhei 12, vamos contar somente de ponto alto, tá? Então, suponhamos que eu precise de mais 10. Eu vou contar de cima para baixo para a gente ver a quantidade de carreira que vamos precisar. 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Então, ó, contando aqui, ó, essa parte aqui, ó, dos pontos alto, eu vou ter que repetir por mais 3 vezes. Só que quando eu já terminei com o ponto alto, eu vou ter que repetir a de bloquinho também, tá? Então, vocês observem isso, aumente 2 carreiras ou 3. Vanessa, eu vou precisar fazer adaptação? Eu não sei, porque eu não fiz o teste, mas eu sei que é múltiplo de 10, então você precisa aumentar a quantidade que dá 10 pontos aqui em cada lateral. Cada um vai 2 pontos baixos, então, somando 10, dá 3 carreiras de ponto alto, sem contar essa parte aqui do intervalo, né, que ela conta também. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, mas isso, gente, vocês só vão fazer se você quiser maior. Se você quiser maior ou quiser fazer um trilho de mesa, perfeito, tá? Bom, aqui, gente, eu vou fazer o seguinte.
Vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo. Terminei aqui meu último ponto alto, eu vou fazer uma correntinha e o mesmo ponto alto, bem aqui, ó, em cima dele, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Em cima dele, não é aqui no intervalo, é em cima, ó. Busca o fio e faz o seu ponto baixo, ok? Agora, vamos descer trabalhando toda essa lateral. Aqui, como eu já fiz uma peça teste, eu sei que quando eu for fazer o bico, vai sobrar um ponto baixo lá no final. Eu já vou eliminar agora. Aqui nesse primeiro intervalinho, eu vou adicionar apenas um pontinho baixo, apenas, tá? O normal são 2, e aqui da ponta não conta, mas só aqui eu vou colocar um. Já vou descer para o próximo intervalo, colocando 2 pontos baixos. Venho no de ponto alto, 2 pontos baixos também. E vou descer até o finalzinho, tá? Então, gente, apenas ali naquela parte, eu coloquei só um, porque esse aqui é o canto, ele não conta, porque vai sobrar na hora que eu for fazer o acabamento. Vou descer essa extensão e já retorno com vocês. Descemos, trabalhando 2 pontos baixos para cada carreira, e chegando aqui, eu vou adicionar 2 pontos baixos, aqui eu não preciso fazer só um, tá? Porque eu já fiz a minha diminuição lá no início. E aqui no pezinho, eu aperto aqui, ó, eu tenho que fazer o ponto baixo do canto, ele vai servir de base para eu fazer o aumento na próxima carreira. Então, fica 2 no intervalinho e o ponto baixo do canto, tá? Virei a peça, agora eu tenho aqui o início do trabalho, onde eu tenho essas correntinhas. Para cada correntinha, você vai fazer um pontinho baixo. Aproveita, vai escondendo esse fiozinho do início, sem pular nenhum ponto, senão vai fazer diferença na hora de fazer o bico final, tá? E vai trabalhar até chegar lá no canto novamente. Chegando aqui no cantinho, vamos fazer junto, ó. Tem o ponto alto, eu coloco aqui o baixo do ponto alto, agora eu tenho que descer para fazer o ponto do canto. E aqui eu tenho aquelas 3 correntinhas, eu entro aqui, ó, na terceira, faço o ponto baixo do canto e venho no intervalinho aqui, ó, no intervalinho e faço um ponto baixo. Da mesma forma que aqui no início eu fiz a diminuição com um ponto baixo, eu vou fazer desse lado para iniciar essa lateral. E vou terminar aqui com 2 pontos baixos, tá? 2 pontos baixos e o do canto. Então, eu já fiz a diminuição desse lado aqui. Venho para o próximo intervalinho e adiciono 2 pontos baixos para cada carreira, ó. Pegando aqui o ponto pela lateral. Concluído, então, chegando aqui no finalzinho dessa lateral maior, eu vou adicionar os 2 pontinhos baixos, tá? Dessa lateral, diminuição eu fiz lá no comecinho da lateral. Venho aqui, ó, na terceira correntinha e faço o ponto baixo do canto. Agora, eu vou trabalhar aqui a minha parte menor, fazendo para cada pontinho alto um ponto baixo, até chegar ali no cantinho aonde eu finalizo essa carreira, tá? Então, vamos chegar até lá. Certo, gente? Aqui nessa lateral maior, eu fiquei com 43 pontos, sem contar os pontinhos aqui, ó, do canto, tá? Se eu contar, eu fico com 45, que é um daqui e um daqui. Fora eles, eu fiquei com 43 pontos. Se eu for fazer maior, eu preciso de mais 10, onde eu ficaria com 53 pontos, belezinha? Agora aqui, para finalizar, nós vamos fechar, lembrando que aqui na parte reta menor, eu continuo com a mesma quantidade de ponto, porque eu fiz ponto baixo sobre ponto baixo, não fiz aumento. E aqui no canto, ele é representando o meu último ponto aqui. Eu vou fechar aqui, ó, alongo o fio, entro aqui, ó, por trás do primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar, tem que olhar bem para eu não entrar errado, tá vendo, ó? Vou buscar esse fio e trazer ele aqui para trás. E vou ajustar e faço um baixíssimo, tá? E acerto bem para ele não me confundir e representar um ponto quando eu for voltar, não pode.
Vamos agora, então, iniciar a nossa segunda carreira de ponto baixo. Nessa segunda carreira, nós vamos ter aumento nos 4 cantos, que serão 3 pontos baixos nos 4 cantos. Porém, nesse daqui eu vou fazer só 2, pegando as 2 laçadinhas, ó. Trago aqui o fio, entro, busco, faço meu primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo no mesmo lugar. Cuidado para você não errar o local, tá? Tem que ser o pontinho do canto. Beleza? Feito isso, nós vamos descer a nossa parte reta e não tem segredo. Vem para o próximo ponto baixo, um ponto baixo. E vai acrescentar um ponto para cada um de base. Não tem aumento, a não ser lá no canto. Concluindo aqui, então, desci fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, vou chegar aqui no canto. Aqui no canto, você vai observar, tem os 2 pontos baixos aqui, ó, que eu fiz dessa carreira, trabalhei um ponto para cada um, e esse terceiro aqui, ó, é o do canto, que tá em cima do ponto. Entro nele, faço opa, 2 e 3 pontos baixos, no mesmo lugar, tudo no mesmo cantinho, olha só que belezinha. Agora, nós viramos o trabalho e vamos descer aqui, ó, próximo ponto baixo, trabalhando ponto sobre ponto. Deu para pegar então, gente? Você vai trabalhar dessa forma, só ficar atenta ao cantinho que você tem que fazer 3 pontos baixos para ele. Para você não ter erro, porque aqui, ó, tanto, né, para iniciar, eu só fiz o canto e um ponto baixo sozinho. Da mesma forma, quando chegar aqui, ó, vai ser a mesma coisa. O canto vai estar aqui e tem um ponto baixo sozinho. O canto, ele sempre vai estar em cima do último ponto alto, bem na pontinha dele aqui. Ok? Então, vamos dar sequência. Certo, pessoal? Trabalhei, ó, dei toda a volta com ponto baixo, olha só como que fica. Agora, nós vamos finalizar. Eu trabalhei até o meu último ponto baixo, tá vendo, ó? Já esse ponto baixo desse ponto é o canto, tá? Então, vocês não confundam. Eu vou entrar aqui dentro, vou fazer o meu terceiro ponto para ficar 3 pontos baixos. E agora, na hora de fechar, que tá o segredo, tá? Fechem como eu vou fechar, porque a gente não vai trabalhar nesse canto, nós vai trabalhar a partir dele. Então, você alonga o fio, vira o seu trabalho, e aqui, ó, nós iniciamos com 2 pontos baixos, 1 e 2. Você vai entrar no de número 2 por trás, vai buscar lá a laçadinha, ajusta e puxa. Esse aqui que é o do meio, ele vai ficar escondidinho, mas essas 2 alcinhas vai representar ele. Então, você puxa suave e trava o fio aqui. Pode alongar. Aí, você vira e você vai apertando conforme for formando aqui, ó, a alcinha em cima do ponto que a gente pulou, tá? Agora, ó, meu fio tá lá atrás. Nós vamos iniciar a parte do bico. Eu vou ignorar os 3 pontos baixos e venho no próximo, aqui no próximo, ó. Então, eu já pego aqui, ó, essa laçadinha, vou ajustando ela, ó, suave, tá? Pra não repuxar. Trago ela aqui, busco o fio, ó, e já vou dar início, tá? Então, aqui eu fiz como se fosse um baixíssimo, volto no mesmo ponto e faço o meu ponto baixo, que é a hora, né, de eu colocar um ponto baixo aqui. Deu para entender, gente? Eu espero que sim. Então, vamos lá. Uma corrente de separação, pula um ponto de base no próximo, um ponto baixo. Uma corrente de separação, pula um ponto de base no próximo, um ponto baixo, tá? Vamos ter esse grupinho de 3 pontos baixos separado por uma correntinha. 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, entro no sexto e vou iniciar essa contagem novamente. Um ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto de base. Um ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto de base e faz o terceiro ponto baixo. 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 5, entro no sexto, um ponto baixo, uma corrente,
pula um ponto de base, um ponto baixo, uma corrente, pula um ponto de base, um ponto baixo, formando 3 pontos baixos. Essa vai ser a ordem, tá? Até chegar aqui embaixo. Certo, gente? Aqui, ó, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 argolinhas de 6 correntes. Para você ver como a contagem bate certinho, ó, um ponto baixo, uma corrente, pula um ponto baixo, uma corrente, pula um ponto baixo. Tá vendo que eu terminei certinho onde ficam os 3 pontos do canto? Por isso, gente, que vocês têm que saber a hora de aumentar. Que nem no caso a pessoa for querer fazer ele mais comprido, vai ter que aumentar, ó, essas carreiras assim. E cada carreira é equivalente a 2 pontos, tá? Então, vocês observem isso daí na hora de fazer. Agora, nós vamos virar para trabalhar a lateral menor. Eu vou ignorar esses 3 pontos, vou trabalhar 6 correntinhas normalmente, viro, ignoro os 3 pontos, venho no quarto, que é o próximo, e faço um ponto baixo, ficando essa argolinha aqui, tá? E vamos fazer essa repetição. Uma corrente, pulo um de base, vem no próximo um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto, ponto baixo. 6 correntinhas, pulo 5, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, um ponto baixo. E vai fazer essa repetição, igual a gente fez na lateral maior, vai ser a mesma coisa aqui na menor também. E chegando aqui, ó, na lateral menor, nós vamos ficar com 3 argolas no centro, sem contar a dos cantos. Pulo 5 de base, 2, 4, 5, entro no sexto, um ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto, e novamente sobrou os 3 pontos do canto. 6 correntes, 2, 3, 4, 5 e 6, virou o trabalho, pula os 3 pontinhos aqui do canto, 1, 2, 3, entra no quarto, ponto baixo, uma corrente, e vai seguir a sequência. Tá vendo como que bateu certinho? Por isso, eu precisei fazer aquela adaptação, eliminando um ponto na primeira carreira de ponto baixo. Olha só, tá? Então, vamos descer fazendo essa sequência aqui na lateral maior e depois na lateral menor pra gente finalizar aqui. Finalizando, então, trabalhei aqui os 3 pontos baixos, separado por uma corrente entre eles, e aqui ficou os 3 pontinhos. Vou trabalhar aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Viro o trabalho. E aqui, gente, nós já vamos começar a preencher essas argolas, tá? Vem aqui no ponto baixo, pode fazer aqui um ponto baixíssimo e imediatamente você já entra aqui, ó, no próximo intervalo, tá? Prendi com ponto baixíssimo, entra aqui na correntinha, ó, e faz um ponto baixo. Uma corrente, vem no próximo intervalinho, um ponto baixo, ficando assim, ó. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Agora, aqui nessa argola, nós vamos trabalhar sem corrente. 9 pontos altos, um do ladinho do outro, tudo aqui nessa argola, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontinhos altos. Vem aqui, ó, aonde eu tenho a correntinha, vou entrar aqui, ó, nesse intervalinho, ó, vou fazer um ponto baixo, uma corrente, próximo intervalinho, outro ponto baixo, tá? Dou uma laçada, venho no próximo intervalo e vou preenchendo 9 pontos altos. Trabalhei aqui a minha lateral maior, totalizando 4 arcos, tá vendo? Agora, eu vou fazer aqui o do canto. Dou uma laçada e vou trabalhar aqui, ó. Ao invés de 9 pontos altos, nós vamos trabalhar 11 pontinhos altos dentro do canto, tá? Como aqui é uma viradinha, então a gente tem que aumentar a quantidade de ponto para não repuxar.
Então, na parte reta sempre será 9 e nas partes dos cantos nós vamos fazer 11. 2, 4, 6, 8, 10, mais um, total de 11, tá? Para não repuxar e ele virar bonitinho aqui. Feito isso, vem no intervalinho após o ponto baixo, um ponto, uma corrente, segundo intervalinho, um ponto baixo. E vem na próxima argola e vai trabalhar 9 pontos, tá? Então, a gente vai fazer assim por toda a volta, lembrando que 11 pontos é apenas no canto do trabalho, o restante são 9 pontos altos. Prontinho, pessoal, trabalhei toda a volta, olha só como que tá ficando. Lembrando que os cantos são 11 pontinhos e os da reta são 9. Então, aqui no meu último canto, trabalhei 11 pontos. Venho aqui, ó, no ponto baixo inicial, faço um baixíssimo, você tanto pode fazer assim ou pegando por trás, levando o fio para trás, tá? E aqui nós temos essa correntinha. Do mesmo jeito que a gente entrou no intervalo da carreira anterior, você vai entrar aqui, ó, no intervalo da correntinha, busca o fio e já faz o seu ponto baixo. Aqui já era para ser um ponto baixo, tá? Então, agora, nós vamos dar sequência à última carreira com esta cor, que depois a gente vai entrar com o acabamento com fio em canto. Aqui nós temos 9 pontos, nós vamos adicionar aumento em cada argola, tá? Vamos entrar aqui, ó, no primeiro pontinho alto, você vai trabalhar um ponto. Por 4 pontos, você vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Ó, 3 e 4. Chegou bem aqui nesse número 4, você vai adicionar o aumento. Então, você ficou com 3 pontos altos sobre ponto e no quarto, um aumento. Agora, aqui vai ser da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5 é o que sobrou. Aqui, após o aumento, você coloca um ponto alto e no seguinte, você vai repetir a sequência, que é 2 pontos e vai descer o restante, ficando 3 pontos, um para cada ponto de base. A gente teve 2 aumentos, então, de 9, passamos a ter 11 pontos, tá? Então, vou recapitular aqui com vocês, ó, para não ter dúvida. Iniciamos com 1, 2, 3 pontos sozinho. No quarto, eu fiz o aumento. O quinto sozinho, no sexto, um aumento, e os 3 restantes são sozinhos. Eu concentrei o aumento aqui em cima para ele ficar arqueadinho e não aqui embaixo, tá? Feito isso, temos aqui, ó, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Entre esses 2 pontos baixos, nós temos uma correntinha, então, você só vai adicionar apenas um ponto baixo, tá? Aperta ele e arruma certinho a sua argola. Vamos para a próxima, vou repetir mais uma vez. Os 3 primeiros pontos, ponto sobre ponto, não precisa fazer corrente, tá? 3, aí chega aqui, faz o 4, e nesse de número 4, você vai colocar o aumento, certo? No número 5, né, de base, um ponto sozinho, no sexto de base, o aumento. Feito o aumento, você desce ponto sobre ponto, que são no total de 3. 1, 2 e 3. Chegou aqui, ó, no ponto baixo, bem no meio, onde tem uma correntinha, prende com um ponto baixo também. Deixa eu alongar. E aí, ó, ele fica certinho, gente, ó, não tem erro, tá? Fica certinho. Então, vamos fazer isso até a gente chegar no próximo canto, que aqui no canto tem alteração. Chegando aqui no final, nós vamos subir para fazer aqui, ó, o aumento do nosso canto, tá? Fiz o ponto baixo, dou uma laçada, venho no primeiro ponto, um ponto para ele, segundo ponto e o terceiro ponto, e faço o quarto ponto, ok? Chegou no quinto ponto, eu vou fazer o meu aumento, no quinto ponto, ficando 2 no mesmo lugar.
Em seguida, eu trabalho um ponto sozinho. Ficou um nozinho aqui, gente, acho que é arremate do fio. E eu vou fazer essa repetição desse lado, 4 pontos sozinho, e no quinto eu coloco um aumento. Então, eu venho aqui no próximo, ó, e já adiciono 2 pontos no mesmo lugar. E desço com 4 pontos altos sozinho, um para cada ponto de base. 3 e 4. Então, aqui, gente, nós tínhamos 11 pontos na primeira carreira, 11 pontos. Agora, com esses 2 aumentos, eu passo a ter 13, tá bem? 13 pontos. Aqui eu volto novamente, viro o trabalho, venho aqui, ó, na partinha do ponto baixo, um ponto baixo, ele vai dar uma arqueada, mas aí você acerta certinho que ele volta, tá? E vai vir aqui trabalhar sobre os 9 pontos, que é da forma que a gente veio fazendo do outro lado. Certo, pessoal? Trabalhei aqui, ó, toda a minha volta, vamos finalizar. Trabalhei aqui, ó, o meu canto maior do início, tá? Eu vou alongar o fio, virar o meu trabalho pelo avesso. Aqui nós temos o ponto baixo inicial, entro com a agulha dentro dele e busco a alcinha aqui, da frente para trás. Só que antes eu tenho que passar o meu fio para cá. Esqueci. Entra no ponto baixo, confere certinho se está, porque se não tiver, vai ficar parecendo que tá errado. Puxa, ajusta e trava o fio. Alonga um pouquinho, já pode cortar e deixar aqui para fazer o arremate, tá? Então, pessoal, aqui a gente já finalizou a nossa parte com laranja. Deixa eu puxar aqui para vocês poderem ver. Olha só como que fica certinho, tá vendo, ó? Ele vai assentar, caso o seu tenha ficado arqueadinho assim, ó. Ele vai assentar. Ficou muito fofo, muito lindo. Agora, nós vamos entrar com a parte do encanto, ó. A parte do encanto é essa aqui, ó. Nós vamos trabalhar a costura, né? Que é o ponto simulando uma costura. E depois o acabamento aqui com os pontinhos picô. Beleza? Então, vamos lá. Com o fio encanto, você vai dar um nozinho assim, ó. E ele vai ficar para o lado avesso da peça. Então, você olha onde você fez o arremate, para ficar tudo de um lado só. Esse fio vai vir por debaixo da sua peça aqui, ó, tá? E nós vamos iniciar pela costura. Depois desse lequinho aqui, ó, você vai vir aqui, tem o ponto baixo central, não tem? Entra aqui, ó, depois do ponto baixo, entra aqui, busca essa laçadinha somente e vamos trabalhar a costura. A costura, gente, ela é na última carreira de ponto alto e não é dentro da casinha do ponto alto, é no meio dele mesmo, tá? Bem aqui assim, ó. Vem no próximo ponto, no intervalinho do próximo ponto, busca o fio e passa. Como se fosse um ponto baixíssimo. Vem para o próximo e passa. Seguinte e passa, tá? Sem esquecer nenhum pontinho. Não pode pular 2, pular 1, não. É um de cada vez, ó. Vai entrando. No começo é difícil, mas depois você vai pegando o jeitinho da coisa, tá? Às vezes escapa também, mas você vai seguir adiante. Chegou aqui, ó, passei por todos os pontos. Eu tenho aqui em seguida um ponto baixo. Ao invés de eu passar aqui, ó, para esse lado, eu vou entrar aqui embaixo, para ficar uma pontinha para baixo. Entro nesse intervalo, busca o fio, faz um baixíssimo. Agora, eu volto para essa carreira, acima, após esse pontinho baixo. Entra aqui no intervalinho, ó, e vai costurando, costurando até chegar lá do outro lado. Aqui a posição que eu tô é um pouquinho difícil, mas eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu vou chegar mais uma vez ali, ó, para eu poder repetir e vocês pegarem certinho o jeito. Ó, cheguei aqui. Último intervalinho, eu já dou de cara com um ponto baixo. Ao invés de eu vir aqui, eu venho abaixo dele, ó. Entro abaixo dele, faço um baixíssimo. Agora, eu venho depois dele, na carreira de cima, na última carreira,
e sigo. Entre cada pontinho alto, eu faço uma costurinha, um baixíssimo, né? Vou abrir aqui, ó, para vocês verem, ó. Olha como que fica. Quando eu desço abaixo do ponto baixo, ele fica com essa entradinha aqui, tá? Então, nós vamos fazer isso por toda a volta, até no leque maior aqui, gente, nada modifica. Vai seguir a sequência certinho, fazer embaixo do ponto baixo, do mesmo jeitinho que estamos fazendo aqui nessa lateral, ok? Ok, pessoal, trabalhei por toda a volta, passando aqui a costurinha com fio em canto. Agora, nós vamos finalizar. Aqui eu trabalhei até o meu último ponto alto, agora eu tenho aqui, ó, o ponto baixo. Introduz a agulha um pouquinho antes do ponto baixo e faça a costurinha. E embaixo aqui também, igual eu tenho explicado para vocês. E busca o fio, tá? Agora eu vou alongar, que eu quero fazer um acabamento sem eu precisar arrematar o fio, tá? O fio encanto, ele é um pouquinho complicado da gente fazer arremate, então eu evito, sabe? Aqui, ó, aonde eu entrei, que eu iniciei meu primeiro ponto, eu introduzo a agulha de trás para frente e busco essa laçadinha lá atrás. Pronto. Finalizado. E aqui, ó, eu já saí com a minha agulha aqui. Eu só dou uma ajustadinha, tá? E vou trabalhar agora a parte de cima, ó, deixo na altura do ponto, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar pegando as duas laçadinhas aqui atrás do ponto. Do jeitinho que tá, ó, eu entro no primeiro ponto alto, pegando as duas laçadinhas de trás, busco o meu fio, ó, e já simboliza aqui um ponto baixo, ok? Ó, vai ficar assim. Agora, se você quiser arrematar, pode arrematar, não tem problema nenhum, você faz da forma que você preferir, tá? Corta, cola, tudo certinho. Próximo ponto, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, e vamos fazer o picô. Esse acabamento, ele funciona de 3 em 3, tá? 1, 2, 3, picô. 1, 2, 3, volta aqui pegando as duas alcinhas do picô e finaliza tudo de uma vez, como se fosse um baixíssimo. Vem no mesmo ponto de base e um ponto baixo. Tem várias formas de você fazer esse acabamento, você pode fazer da forma que você achar melhor, tá? Vamos lá de novo? 1, 2 e 3. Chegou no 3, é a vez do picô. 1, 2, 3, volta, passa tudo junto e um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Agora, vamos novamente. Próximo ponto. 1, 2 e 3. Vez do picô. Sempre vai usando essa continha, que aí você consegue distribuir certinho a quantidade de picô, ponto de separação, tá? E vamos finalizar. Ao finalizar, você vai ter um ponto baixo inteiro, e esse primeiro, ele é inacabado, tá? Então, você vem aqui, ó, faz um ponto baixo inteiro, e no último ponto alto aqui, ó, você vai fazer um ponto baixo inacabado, vem no primeiro da próxima argola e repete o ponto baixo, ficando com 3 laçadinhas e fecha tudo junto. E vai seguir adiante, tá? Vamos de novo? Fez um ponto, vem aqui no último, ponto baixo inacabado, vem no primeiro aqui, ó. Outro e finaliza. Finalizou, vem no segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Chegou no terceiro, é a vez do picô. Beleza? Sempre fazendo dessa forma, que vai dar certinho. Ó, 3, significa que é a hora de fazer um picô. Então, você vai trabalhar assim por toda a sua reta. Quando chegar lá na ponta, eu retorno com vocês pra gente dar sequência. Lá, vai ter duas diferenças que eu tenho que passar, né? Porque lá são os pontos, quantidade de pontos são maiores. Opa, tem que fazer um ponto no mesmo lugar, para depois seguir. Cheguei no último,
Sem finalizar, pega aqui, ó, do primeiro, sem finalizar, fechou, e já vai, ó, pro segundo e pro terceiro, e vai fazer o picô. Olha como fica, gente. Fica lindo demais, tá? Vamos trabalhar, então, toda essa extensão e eu retorno com vocês aqui. Chegamos aqui, ó, no canto, já fechei aqui o meu último e o primeiro junto. Então, você vai seguir aqui, ó. Já fechou, então, eu fiz o segundo, faço o terceiro, continuo com essa mesma contagem aqui, ó, para iniciar. Fecha, faz um ponto no mesmo lugar. Agora, para eu ir para o segundo picô, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, um para cada ponto de base, tá? 3 e 4. Diferente dos leques menores, que eu faço 3 e picô, aqui eu faço 4 e picô. Chegou no quarto ponto baixo, eu vou fazer 4 correntinhas ao invés de 3 e faço o mesmo acabamento dos demais. Volto no mesmo lugar e adiciono um pontinho baixo, tá? E aí, eu vou descer. Ao descer, é o mesmo esquema. 1, 2, 3, 4 ponto baixo, dessa forma, 1, 2 e 3 correntinhas. Finaliza, ponto baixo no mesmo lugar, e vai terminar com um ponto baixo inteiro, e o último, ele é inacabado, finalizando aqui, ó, com o primeiro desta argola. Certinho? Olha só que lindo, gente. Fica muito delicado, um charme. Não precisa repuxar, não precisa força. Eu acho que fica uma gracinha, tá? Então, vamos dar sequência. Os cantos, vocês sabem que é dessa forma, o restante já expliquei para vocês, agora é só concluir toda a nossa volta. Concluída toda a minha volta, vamos finalizar aqui juntas. Terminei aqui o meu terceiro picô, tenho o último inacabado para fazer, então eu entro aqui, busco a alcinha lá atrás, dessa forma, só que dessa vez eu vou entrar aqui, ó, em vez de eu entrar aqui no pezinho, vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Se você entrar com a agulha, você consegue ver as duas alcinhas, ela tá apertadinha, mas ela tá aqui, ó. Aí, você busca o fio, passa por dentro desse e vai passar por dentro desses dois, tá? Aperta, faz um baixíssimo só para travar e alonga o fio. Não deixe muito pequeno, senão a gente não consegue finalizar e corre o risco dele escorregar, né? Que é um fio de viscose. Olha só, fica assim. Agora, para finalizar, gente, antes de eu mostrar minha peça completa, vamos lá para os arremates. Eu vou passar aqui numa agulha de tapeceiro, mas particularmente eu faço isso com a de crochê, tá? Não faço muito com a agulha de tapeceiro, mas para não sair muito, olha o sol. Deixa eu mexer aqui, que tá bem em cima, não sei se dá para vocês verem. Vai pegar esse fiozinho, vai passar aqui, ó, na camadinha do encanto. Passa, puxa bem. E depois a gente vai pegar e vai cortar o excesso e colar essa pontinha. A cola que eu gosto de utilizar é a cola jeans, tá? Essa aqui, ó. Essa colinha. Aí, você vai esconder. Esses outros, põe na agulha e esconde também. Ó, como que eu faço quando eu estou com a de crochê? Eu entro no meio do ponto, ó. Tá vendo? Dessa forma, busco todos esses fios e trago, atravessando todo o ponto por dentro, ó, e trazendo o fio. Às vezes desfia, mas eu acho bem mais prático do que você ficar um a um puxando. Então, aqui eu vou arrematar cortando o excesso depois que eu escondi. Aí, eu venho com esta cola,
pingo aqui, ó, ergo a pontinha, pingo embaixo. Vai assentando e não precisa muito. Para arremate, essa cola é uma maravilha. Sela bem o fio de encanto, tá, gente? Para não desmanchar, tá? Olha só como que fica. Agora, eu vou estar colocando a minha etiqueta. Eu vou colocar uma etiqueta dourada. As minhas etiquetas, elas são da Art Laser. Eu vou deixar o contato para vocês aqui, ó, na descrição do vídeo. E vocês podem estar adquirindo a de vocês também. Olha que linda. Vou estar aplicando e já venho mostrar para vocês a minha peça pronta. Prontinho, pessoal, assim ficou o nosso lugar americano. Olha que linda, já coloquei aqui o prato. Olha que charme que ele ficou. Uma graça. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando vocês finalizar a peça de vocês, vocês podem virar pelo avesso, colocar um guardanapinho no fundo e passar ele para que ele fique bem uniforme, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Avalie aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Um grande beijo e fiquem com Deus. E não esqueça de comentar aqui para mim se vocês querem o porta-guardanapo com essa rosa maravilhosa. Um grande beijo e fiquem com Deus.